meus amigos e minhas amigas. Aqui estou eu, Luizão, com mais um capítulo do O Meu Amigo Parkinson. Hoje nós trouxemos um médico para conversar conosco, Dr. Tiago Garcia. Ele é especialista em distúrbio dos movimentos e vai bater um papo conosco. Vamos lá? Dr. Tiago, o que é o Parkinson? Bom dia, Luizão. Prazeraço estar aqui para falar com você. Acho que você já apresentou bem. Eu sou o Tiago, sou neurologista formado pelo Hospital Felício Roxo. Fiz distúrbio de movimento e um fellow em estimulação cerebral profunda na USP, em São Paulo. Então a gente tem alguma experiência aí com a área de doença de Parkinson e distúrbios do movimento, né? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que realmente acomete mais pessoas acima de 65 anos, pelo menos 1% da população, que a gente sabe. Entretanto, eu gosto sempre de falar com meus pacientes que doença de Parkinson é uma doença que, embora não tenha cura, ela não mata. Eu acho muito importante tirar o estigma da doença de Parkinson, porque as pessoas ainda carregam o estigma de que é uma doença que a pessoa vai morrer, que vai ficar muito debilitada. E com o avanço dos tratamentos, com o avanço da tecnologia e da ciência, a gente tem visto as pessoas com doença de Parkinson cada vez melhores, com mais qualidade de vida. E ela não é mais aquela doença incapacitante que ela representava antigamente. Então, embora seja uma doença neurodegenerativa, progressiva, incurável, ela tem um tratamento cada vez mais desenvolvido e as pessoas têm condições de ter uma boa qualidade de vida. A gente sabe que a doença de Parkinson tem várias teorias do motivo, da causa, né? E que, infelizmente, a gente ainda não tem certeza do motivo dela, mas tem possibilidade de uma origem genética em alguns casos. Existem famílias que têm genes da doença de Parkinson. Existem também teorias que falam que a doença de Parkinson começa até no intestino, através da flora intestinal e da migração de uma substância até o cérebro, que é a alfa-sinucleína, deteriorando os neurônios que produzem a dopamina, que é a origem da doença de Parkinson, né? Então, a gente tem algumas teorias, mas ainda não temos totalmente certeza. Fato é que a gente consegue hoje dar uma boa qualidade de vida para os pacientes e que a gente precisa desmistificar o diagnóstico. É uma doença como qualquer outra e que ninguém vai morrer dela. A gente vai tratar as complicações que ela pode trazer e evitar a mortalidade, a morbidade dos pacientes que têm a doença de Parkinson. Dr. Tiago, como se manifesta o Parkinson? Quais os primeiros sintomas dessa doença? Muito bem, Luizão, excelente pergunta. Essa é uma questão que eu trabalho também muito com os pacientes e até com os colegas quando a gente dá alguma palestra, que é sobre os sintomas da doença de Parkinson, como é que é o começo, né? É muito importante as pessoas saberem e entenderem que muitas vezes a doença de Parkinson começa muito tempo antes de manifestar a parte motora, que nós chamamos de manifestação pré-motora. Existem 4 sintomas principais das manifestações pré-motoras da doença de Parkinson, ou seja, antes de começar a ter tremor, rigidez, que eu vou falar um pouco mais, as pessoas podem ter alguns sintomas. Quais são esses? Principalmente, elas podem ter depressão, é um sintoma muito comum da fase pré-motora da doença de Parkinson, então a pessoa tem um histórico depressivo durante anos e depois manifestar a doença da manifestação motora. A pessoa pode ter diminuição do olfato, da capacidade de sentir cheiros, e é muito importante isso porque é um dos sinais mais comuns, embora sejam às vezes pouco perceptíveis, né, no cotidiano das pessoas. Muitas vezes a gente precisa fazer um teste específico para isso, mas são mais para estudos clínicos. O terceiro é um transtorno comportamental do sono REM. É muito comum o paciente com doença de Parkinson ter transtornos do sono, principalmente ao dormir. Eles começam a falar dormindo, gritar dormindo, ter movimentos durante o sono que realmente são movimentos que são incomuns, né? Então, chutes, socos, a pessoa pode fazer movimentos bruscos, até cônjuges eles costumam reclamar desses movimentos, que às vezes se machucam. Então, esse transtorno comportamental do sono REM é uma manifestação pré-motora importante. E por último, dentro daquilo que eu expliquei do início da doença, a constipação intestinal. Também é um sintoma muito comum na fase pré-motora, porque, como eu disse, a doença tem alguns estudos mostrando que ela pode começar no intestino. Então, a redução da motilidade intestinal, a redução do movimento do intestino, já pode ser uma primeira manifestação da doença
futura. Claro que não é para as pessoas saírem preocupadas porque tem intestino preso que vão ter Parkinson, né? É muito importante as pessoas entenderem que não é porque elas têm um desses sintomas que elas têm que achar que vão ter doença de Parkinson. Mas é importante ficar atento e avaliar os sinais, né? E quais são os sinais da fase motora? Aí que é a parte que as pessoas mais conhecem, né? A fase motora, eu sempre falo com as pessoas que o principal sintoma da doença de Parkinson não é o tremor. E isso é um mito que precisa cair. Muitos colegas, inclusive médicos, às vezes pecam nesse lado. A fase motora da doença de Parkinson começa com lentidão dos movimentos, que nós chamamos de bradicinesia. Brad, lento, cinesia, movimento. Então, a bradicinesia ou a lentidão dos movimentos é a primeira manifestação motora da doença de Parkinson. A pessoa começa a ficar lenta. E, comumente, a doença começa de um lado, ela afeta apenas um lado do paciente. Então, ela começa a ter uma lentidão do lado esquerdo do corpo ou do lado direito. Então, o primeiro sintoma é, sem dúvida nenhuma, a lentidão. Aí, além da lentidão, o paciente tem um desses 3 outros sintomas. Tremor de repouso, e é importante a gente diferenciar isso, porque o tremor de repouso é quando a pessoa está em repouso. Então, eu estico o braço e tremo. Não é o principal sintoma. O principal sintoma é tremor de repouso. Eu estou aqui em repouso e o braço começa a tremer. Mais de um lado, como eu já expliquei. O segundo sintoma é a instabilidade postural. A pessoa pode ter desequilíbrio, muito comumente referido como tontura. Muitas pessoas falam, eu estou tonto, eu estou com uma tontura, e na verdade é desequilíbrio. Ao andar, as pessoas têm a sensação de que estão sendo puxadas por alguma coisa, elas têm um desequilíbrio também, que é um sintoma importante. E o terceiro sintoma é a rigidez. Então a rigidez é uma alteração que, quando a gente vai avaliar, a gente mede a rigidez do membro fazendo movimentos. Então a pessoa com doença de Parkinson pode desenvolver uma rigidez em que nós chamamos de rigidez de roda denteada. Roda denteada é como se fosse uma roda cheia de dentes em que faz um movimento junto com tremor e rígido. Esse é um dos sintomas também mais importantes, um dos sinais clínicos, né, que nós chamamos de sinais clínicos mais importantes da doença de Parkinson. Então, concluindo, entre os sintomas, o mais comum, o principal sintoma que a pessoa queixa é lentidão dos movimentos. Pode ter tremor de repouso, rigidez e instabilidade postural associados, que aí fecha o que nós chamamos de parkinsonismo, que o seu médico especialista vai saber diferenciar. Doutor Tiago, essa doença, pelo que me fui informado, pelo que eu pesquisei, ela acomete pessoas homens mais de 60 anos, né? Agora, no meu caso, aconteceu quando eu tinha 30 anos, hoje eu estou com 62. Como se conta essa história? Em relação à idade, que você perguntou dos sintomas e idade da doença, do diagnóstico, a gente sabe, como eu acabei de falar, que a doença pode começar com sintomas muito antes da fase motora. Então, o diagnóstico geralmente é feito na fase motora, né? 1% da população acima de 65 anos de idade, a gente até como é que falou sobre esse número aqui, vai desenvolver doença de Parkinson. Então, como a nossa população está envelhecendo muito, a gente está aumentando a incidência de casos, a gente vê cada vez mais casos, né? Mas a doença pode afetar pessoas jovens. Então, no seu caso, por exemplo, que é um caso muito emblemático, e não é o único que a gente tem, não é um caso que eu tenho, mais precoce, que nós chamamos de Parkinson de início precoce. Existe até a doença de Parkinson juvenil, que acontece antes dos 21 anos de idade. Isso existe, embora ainda bem seja muito raro, mas existe doença de Parkinson juvenil. No seu caso, que foi a doença de Parkinson de início precoce, pode realmente, pacientes com 30, 40 anos de idade podem iniciar doença de Parkinson, a fase motora principalmente, porque muitas vezes já tem sintomas pré-motores e obviamente a gente não faz diagnóstico nessa fase ainda, né? Claro que a gente está avançando muito nisso, em diagnóstico mais precoce, exames, mas a gente ainda não tem como fazer esse diagnóstico tão precocemente antes da manifestação motora. Portanto, é muito comum a gente ver pessoas espantadas com o diagnóstico precoce, com o diagnóstico de Parkinson de início precoce. Então, pode sim acometer pessoas mais jovens e ainda bem é mais raro. Doutor Tiago, como se comprova essa doença? Tem algum exame laboratorial que comprova essa doença? Bom, e sobre o diagnóstico, né? Acho que é uma questão que todo mundo se pergunta muito.
E é uma questão também muito delicada. Uma das minhas paixões em neurologia, o motivo por que eu me apaixonei por neurologia principalmente, é porque a neurologia tem um exame clínico muito rico. A parte de examinar o paciente, de sentar e colocar a mão, entender e ver os movimentos, sempre me encantou muito. E no distúrbio de movimento, grande parte das doenças, o diagnóstico é clínico. E na doença de Parkinson não é diferente. Então, é importante que as pessoas saibam, o diagnóstico é clínico. Existem exames que podem nos auxiliar no diagnóstico? Sim, existem, mas eles não fecham o diagnóstico. Então, o diagnóstico de doença de Parkinson, a gente tem que examinar o paciente, escutar a história clínica, perceber, estudar os sintomas da fase pré-motora, qual que é a queixa principal que o paciente tem em relação à doença, o que ele está sentindo, se ele tem mais rigidez, se ele tem mais tremor, se ele tem a lentidão muito exacerbada. Então, no diagnóstico clínico, o exame neurológico ele é a principal ferramenta, tá? E a anamnese, tá? A gente costuma falar que 70% a 75% dos diagnósticos em medicina são feitos através de exame clínico e anamnese bem feita. Então essa parte é uma parte que eu priorizo muito. Os exames complementares da doença de Parkinson, eles auxiliam no diagnóstico, sim, auxiliam mesmo. Nós temos um exame chamado SPECT cerebral com TRODAT, que é um marcador específico cerebral de receptores dopaminérgicos que nos auxiliam na doença, no diagnóstico da doença. Então é um exame que a gente pode lançar a mão em caso de dúvida, por exemplo, se a gente tem dúvida se aquele paciente realmente tem doença de Parkinson, ou às vezes até tremor essencial, que muitos pacientes mais idosos já são mais lentos e têm um tremor que é atípico. Então a gente usa muito nesse diagnóstico diferencial na doença de Parkinson, mas não usamos de rotina, não é um exame de praxe. A gente não pede para todo mundo, a gente pede para os casos de dúvida. Tá? Existem outros exames que são feitos no Brasil, temos até, existe o ultrassom, a ultrassonografia cerebral, que chama Doppler transcraniano. O Doppler transcraniano é uma ferramenta diagnóstica em alguns casos, que através de um ultrassom numa janela específica, a gente vê a substância nigra, que é onde geralmente inicia a doença de Parkinson no cérebro, no encéfalo. Então a gente às vezes lança mão desse tipo de diagnóstico também. A gente lança mão de diagnóstico laboratorial, especialmente em casos de doença familiar, por exemplo, genético. Então, para você mesmo fez testagem genética, acredito eu, o seu médico deve ter solicitado na época testagem genética pelo início muito precoce. Então, o teste genético pode ser uma ferramenta para nos auxiliar também. E a gente também sempre fala de excluir outros motivos de parkinsonismo, né? Então, existem várias causas de parkinsonismo. Parkinsonismo, como eu falei, é aquele conjunto de sintomas: rigidez, lentidão dos movimentos, instabilidade postural e tremor de repouso. Então, a gente precisa excluir outras causas de parkinsonismo. Por exemplo, medicamentoso. Existem remédios que podem dar parkinsonismo, que simulam a doença de Parkinson. Existem alterações metabólicas. Existem alterações estruturais do cérebro, chamado parkinsonismo, por exemplo, vascular. Então é importante o paciente fazer exames, poder fechar o diagnóstico de doença de Parkinson. Portanto, é um diagnóstico complexo e por isso que exige uma pessoa experiente para poder lidar com o caso. Como o seu trabalho junto ao exame psicológico da pessoa? Por exemplo, quando eu fui diagnosticado, eu achei o médico que ele não foi muito feliz em como conduzir a doença comigo. Ele falou assim: você tem Parkinson? Eu pensei, um atleta, tem Parkinson? É meio difícil, né? Até na hora eu seja transtornado, chorando de raiva. E a bem de verdade, essa doença é assim, e ela, pelo que me consta até hoje então, ela não tem cura. Existem alguns tratamentos que ela traz uma qualidade de vida melhor, né? Na sua visão como médico, como se diria pra gente isso aí? Você tem razão, Luizão. A parte psicológica influencia muito a doença de Parkinson mesmo, né? Eu já tive um paciente cuja esposa chegou para mim e falou assim: doutor, essa doença ela é psicológica, não é? Não, ela não é só psicológica, não. Porque meu marido ele fica em casa às vezes, estamos só nós dois, ele está todo travado, né? Fica no sofá, não faz nada. E aí de repente chega a nossa netinha e ele muda completamente, ele começa a andar, ele para de tremer, ele começa a ter agilidade. Será que essa doença não é psicológica? Não, a doença não é psicológica, mas o psicológico influencia muito.
É por isso que na hora do diagnóstico, por exemplo, eu sempre gosto de conversar com o paciente desmistificando a doença. Então, antes de falar que ele tem doença de Parkinson, eu faço questão de explicar sobre os parkinsonismos. O que é um parkinsonismo? O que é aquilo, para ele ir entendendo o que está acontecendo com ele. E na hora da gente falar assim, olha, realmente é doença de Parkinson, ele só vai receber a confirmação. Mas ele já sabe que está sendo investigado. Então, essa parte psicológica, especialmente do diagnóstico, do estigma, que eu não canso de falar, de ter que tirar esse estigma, esse peso de receber o diagnóstico de doença de Parkinson, para mim, essa é uma das partes principais, inclusive para o público leigo, para as pessoas, para as famílias, para as pessoas que não têm doença de Parkinson, começarem a enxergar de forma diferente. Porque eu brinco assim, olha, você vai receber um diagnóstico e veja bem, hipertensão, pressão alta, quando a pessoa recebe o diagnóstico, geralmente ela não assusta, mas mata. Diabetes, a pessoa recebe o diagnóstico, ela fica preocupada, às vezes ela se preocupa um pouco, mas diabetes mata. Doença de Parkinson, a pessoa fica super assustada, mas ela não mata. Então essa é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de postura em relação a uma doença que sempre foi muito estigmatizada e com razão, porque nunca se teve um tratamento tão avançado como nós temos hoje. Então essa parte psicológica de sentar, explicar, mostrar para o paciente tudo que pode acontecer com eles, jogar claro para ele o que é a doença e o que ele pode esperar a partir daí. E assim, com o avanço da tecnologia, a gente tem visto cada vez mais ferramentas. Agora tem até a cirurgia para o tratamento da doença, que é um tema que a gente pode falar mais para frente, que é um tema mais amplo, mais complexo. Mas veja como as coisas evoluem. Então uma pessoa que recebeu o diagnóstico hoje, ela pode viver 20, 30 anos ainda de boa qualidade de vida e esperar novos tratamentos que podem surgir. Então, as pessoas ficam muito deprimidas muitas vezes no diagnóstico, ficam muito impactadas com o diagnóstico, mas que depois de algum período de tempo, ela começa a entender que ela pode ter uma vida normal. E assim, eu tenho pacientes que têm doença de Parkinson, tenho paciente que é médico, tem paciente que é piloto de avião, eu tenho paciente que é professor universitário, e estão fazendo as suas atividades tranquilamente, né? Então essa é uma parte muito importante, a parte psicológica, né? Que a gente precisa explicar bem para as pessoas que a doença tem uma interferência do psicológico, mas ela não é psicológica, é uma doença estrutural, é uma doença que tem uma explicação física, uma alteração estrutural do cérebro que gera os sintomas e a evolução da doença. Bem, doutor Thiago, meu muito obrigado a sua disponibilidade de gravar esse conosco. E eu já antecipadamente convido você para vir aqui nos próximos episódios desse bate-papo, que o Parkinson seja um assunto bem extenso, bem amplo. Sempre fica alguma dúvida, né? Então eu vou anotar as perguntas de vocês que perguntar. Pode passar para o nosso canal. Até aproveito para dar o seu link no final aqui, do seu joinha, né? E mais uma vez, Thiago, muito obrigado. E até a próxima vez, que seja breve. Tá? Um abraço, tchau.